Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu tinha passado aquele dia todo com o coração apertado. Tinha discutido com a minha esposa, isso na noite anterior. Ela tinha me dito coisas que, olha, me magoaram muito. Inclusive, nem quis dividir a cama comigo. Se ajeitou lá num quartinho de visita que a gente tem. Na verdade, nem dormi aquela noite. Só rolei na cama a noite toda, pensando e me torturando com a situação. O dia amanheceu e eu estava ali, olho estalado. No trabalho o pessoal notou que eu não estava bem. Teve alguém, inclusive, que falou que eu estava parecendo um zumbi. E devia estar mesmo, viu? Repito, não preguei o olho. Olha as coisas que a minha mulher tinha dito. Na verdade, dito não, jogado na minha cara. Ficaram ecoando na minha cabeça o dia todo. Olha, sinceramente, eu não merecia ouvir aquilo. Sabe? Ela foi dura demais comigo. Tudo bem que a gente já não estava se acertando fazia tempo, mas... Quer dizer, eu, na verdade, não fazia nada. Ela que provocava as nossas discussões. Só que naquela noite ela se superou. Me disse coisas que eu não tenho nem coragem de repetir aqui. E depois ainda me deixou ali sozinho, né? E foi se trancar lá no quartinho de visita. Eu fui atrás, tentei me acertar com ela, como já tinha acontecido algumas vezes. Fiquei ali batendo na porta, mas não teve jeito. Depois de tanto insistir, sabe o que ela falou? Ailton, me deixa em paz, Ailton, vai dormir. Olha, durante todo aquele dia, não consegui me livrar daquele aperto no peito. Aquela sensação estranha. Apesar de tudo, eu queria entrar num entendimento com ela. Tanto que antes de ir para casa, passei num lugar ali e comprei um buquezinho de rosas para ela. Cheguei em casa, lá por volta das 7h30, vi que a luz da sala estava acesa e confesso que já fiquei um pouco mais aliviado, porque juro, depois de tudo que ela tinha dito para mim na noite anterior, cheguei a pensar até que não fosse encontrá-la em casa quando voltasse. Estacionei o carro, parei diante da porta, só que não escutei barulho nenhum. Nem o ruído da televisão, nada. Entrei ali na sala, não tinha nenhum sinal dela. E a chamei pelo nome, imaginando que ela estivesse lá dentro, no quarto. Absolutamente nenhuma resposta. Segurando o buquê numa das mãos, fui até o quarto, só que os fundos da casa estavam às escuras, como se não tivesse ninguém ali. A porta do quarto, inclusive, estava entreaberta e, como eu já disse, a luz estava apagada. Abri a porta, liguei o interruptor e vi que ela realmente não estava ali. Chamei por ela de novo, mas não tive resposta. E foi então que eu reparei naquele detalhe sobre o lençol da cama. Era uma aliança. Bastou olhar para aquela aliança, para o meu coração quase subir pela garganta. Era a aliança da Simone, claro. Não havia nenhum bilhete. Apenas aquela aliança. Coloquei as flores assim sobre a cama, peguei a aliança na mão, fiquei olhando um tempão para ela, pensando. Depois abri a porta do roupeiro e vi que não tinha mais roupa nenhuma dela ali. As gavetas e partes do roupeiro ali, onde estavam as roupas que ela usava, não tinha mais nada. Claro que bateu o desespero na mesma hora, porque eu entendi o que aquilo significava. Ela tinha levado tudo, menos a aliança. Mas olha, apesar disso, eu ainda, sei lá, esperava que alguma coisa acontecesse, que ele sentado na cama, olhando para o nada, lembrando inclusive daquela discussão que a gente havia tido na noite anterior, as coisas que ela tinha me dito. Sabe aquela conversa assim que a pessoa
que eu merecia alguém melhor do que ela. E ela merecia alguém melhor do que eu. Sabe? Ela se queixou de um monte de coisa. Que eu não dava atenção. E ela queria alguém que lhe desse mais amor e mais compreensão. Depois, diante da constatação de que ela realmente tinha me deixado, bom, aí não me restou mais nada. Fiquei desesperado. Tentei ligar para ela, mas como já era de esperar, né? O telefone estava desligado. Somente no dia seguinte eu consegui conversar com essa mulher. Por telefone. Porque ela não quis me encontrar pessoalmente para a gente conversar. E entre tantas coisas, ela me falou algo que me fez desmoronar. Eu tentando convencê-la a voltar para casa. É claro, né? Era a minha única esperança, que de repente, através de argumento, ela pensasse melhor e voltasse. Só que eu percebi de saída, ela já tinha, inclusive, dito que não queria se encontrar pessoalmente comigo, pra gente ter aquela conversa olhando olho no olho. Mas a esperança, você sabe, é a última que morre, mas quando ela falou aquilo, eu tentando convencê-la a voltar, até porque, meu Deus, 4 anos de relacionamento, mas além de dizer que não sentia mais nada por mim, ela ainda acrescentou aquela frase. De mais a mais, Ayrton. Não insiste, viu? Porque eu conheci outra pessoa. Conheci? Como assim, Simone? Não me fala isso. Mas que pessoa é essa? Há quanto tempo? Eu fiquei tão alucinado, tão desesperado, que sabia quanto tempo os dois andavam. E ela só falou aquilo: não viaja, tá? Por enquanto a gente tá só se conhecendo. Sabe, todos os argumentos que ela tinha jogado à minha cara para justificar o fato de ter me deixado, como se quisesse colocar a culpa em mim. Tudo foi por água abaixo depois que ela me falou desse cara. Ela queria me responsabilizar pelo fracasso do nosso relacionamento. Só que, na verdade, a grande culpada era ela. Olha, em menos de 20 dias depois que me largou, ela já estava postando fotos com esse outro. Eu ainda conversei com ela uma última vez. Queria entender como que aquilo tinha acontecido. E sabe o que ela falou? Eu já não sinto mais nada por você há muito tempo, Ayrton. Mesmo que eu não tivesse conhecido o Marcos, eu não ia, sabe, não ia continuar o nosso casamento. Eu ia te largar de qualquer jeito. Ela me falou aquilo, e tudo assim, sabe? Sem pensar no que eu sentia, no quanto aquilo estava me magoando, me fazendo sofrer, no impulso. Olhei bem fundo nos olhos dela e falei: você ainda vai se arrepender, Simone. Você ainda vai voltar rastejando e me pedindo perdão, viu? Ela deu um sorrisinho irônico assim, como que dizendo que aquilo não ia acontecer nunca. E foi o que ela falou depois. Melhor você esperar sentado, viu, Ayrton? Porque não vai rolar. Olha, aquilo me doeu tanto. Mas como sou um homem orgulhoso, sempre tive amor próprio, decidi que iria levantar a cabeça. Sabe, uma mulher não pode derrubar um homem assim, desse jeito, mesmo fazendo tudo aquilo que ela me fez. Foi a última vez que eu vi a cara dela, que eu falei com ela, porque nunca mais a procurei. Inclusive, fiz questão de apagar todo e qualquer vestígio da passagem dessa mulher na minha vida.
Apaguei fotos, mensagem, joguei fora presentes que ela tinha me dado, excluí seu número, bloqueei todo e qualquer tipo de contato. Tudo para não ficar nenhuma lembrança dela. Não vou dizer que não sofri, porque estaria mentindo. Quem ama sofre. Passei dias de cão depois disso. Principalmente sabendo que ela estava com aquele infeliz. Enquanto eu estava ali jogado às traças, sofrendo, morrendo de saudade dela, sentindo sua falta. Olha, só não caí em depressão porque nunca fui de me deixar abater. Só que é claro, né? Você até decide, né? Mas não é fácil. Senti que minha vida começou a andar para trás, pelo fato de não conseguir superar aquele acontecimento. Não é fácil para homem nenhum perder um grande amor. De qualquer modo, apesar de estar sentindo aquela falta de ar, aquele incômodo, aquela falta que a gente sente da pessoa, eu sabia que não podia perder a vergonha que tinha na cara. Até que depois de 10 meses, eu ali ainda magoado, tentando colar os pedaços, eis que um amigo meu do trabalho me apresentou uma prima dele, a Elaine. Sua mulher estava grávida, aí resolveram fazer um chá revelação. Ele chamou o pessoal ali da empresa e nesse chá, essa sua prima estava presente. Olha, eu bati os olhos nela e gostei. Gostei. Naqueles 10 meses que eu tinha sido abandonado daquela forma cruel, juro, eu não tinha olhos para mulher nenhuma. Nem imaginava encontrar outra pessoa de tão acabado que eu me senti. Só que aquele dia eu não sei o que aconteceu. Eu era uma garota tão doce. Parecia diferente das mulheres que eu conhecia. Ela era professora de uma escolinha infantil. Dava aulas para a criançada. Isso explicava, pelo menos em parte, né, aquele jeitinho doce, paciente que ela tinha. Olha, passamos a tarde toda ali, conversando. Sabe quando parece que tem aquela identidade, assim, aquela afinidade? Foi até incrível. Porque, olha, eu não estava pensando nem ir naquele chá. Não estava no clima. Não fosse por insistência, eu não teria ido mesmo. Mas foi bom eu ir porque conheci essa moça, a gente se deu bem, conversamos muito. E acabamos marcando um outro encontro. E foi aí que já nos abraçamos e trocamos o nosso primeiro beijo. Incrível. Porque quando nos conhecemos, eu ainda não tinha superado o fim do meu relacionamento com a Simone. Estava sofrendo. Só que, desde que trocamos nosso primeiro beijo, não sei. Foi uma espécie de anestésico, será? Sei lá. Parece que tinha uma força, assim, querendo varrer aquilo tudo de sofrimento que eu tinha passado com uma borracha. Até a imagem da minha ex do pensamento foi mais fácil eu tirar assim do caminho, sabe? Porque na minha cabeça eu aproveitei aquele momento e resolvi me apoiar naquela pessoa para realmente ter forças para tirar as lembranças ruins da minha cabeça para sempre. Já andava melhor. Mas depois que conheci aquela moça, a doçura dela me conquistou. A ponto de poucas semanas bastaram para que eu já não pensasse mais no meu passado. Pelo menos não da maneira melancólica como eu pensava até poucas semanas atrás. A gente não parou mais de se ver depois daquele dia quando nos beijamos pela primeira vez. Até que tempos depois,
resolvemos oficializar e engatar um relacionamento real, sério. Olha, ela me disse uma coisa tão bonita que acho que eu nunca vou esquecer. Fazia tempo que eu estava à procura de alguém especial, sabia? E desde que a gente se conheceu, parece que finalmente eu encontrei. Ela falou aquilo, ficou me olhando daquele jeito terno, delicado. A gente se beijou e depois ela ainda acrescentou: já sofri muito nessa minha vida, viu? Principalmente por amor que não deu certo, Ailton. Espero que você seja diferente mesmo, viu? E não me decepcione. Como resposta, sorri e a abracei bem apertado. Era o mesmo que eu estava à espera. Ela também não me decepcionasse. Que também fosse sincera comigo. Porque se era isso que ela queria, ela ia ter. De mim ela ia ter. Olha, passei a viver um sonho depois disso. À medida que a gente foi se conhecendo melhor, eu fui percebendo que essa mulher era mais especial do que eu imaginava. Porque às vezes eu me beliscava, porque não acreditava que tivesse encontrado uma pessoa como ela. Sei lá, quando a gente só está acostumado a levar lambada da vida e das pessoas, principalmente, quando encontra alguém assim, a gente fica desconfiado. Ué, será que está acontecendo mesmo? Porque não consegue acreditar que está sendo tratado tão bem, com tanto carinho, com tanto amor e com toda a sinceridade do mundo. É difícil acreditar. A gente quer, mas tem medo. Mas os dias foram passando, as semanas, e aquilo que sentíamos um pelo outro foi se fortalecendo cada dia mais. Até que perto de completarmos um ano de namoro, eu a convidei para morar junto comigo. Ela sorriu, como se tivesse ficado feliz. Só que sua resposta não foi exatamente aquela que eu esperava. Você sabe que eu te amo, né, Ailton? Que eu me sinto muito, mas muito feliz do teu lado. Só que eu quero fazer tudo assim, de um jeito certo. Não só pelos meus pais, mas por mim também, entende? Tá, mas como que você quer fazer então? Eu queria muito fazer do jeito tradicional. Primeiro ficarmos noivos, depois a gente se casa, e aí sim, vamos morar junto. Não faça alguma diferença, assim, do ponto de vista prático, mas puxa, é um sonho que eu tenho. Eu acho que quando a gente se conheceu, eu finalmente encontrei a pessoa que eu sonhava, então gostaria de fazer tudo como um manto figurino. Incrível. Era para eu ter ficado até meio frustrado. Só que isso me fez admirá-la e me encantar por ela ainda mais. Na verdade, a cada dia eu tinha mais certeza de que ela era realmente a pessoa certa para mim. Resolvemos, então, marcar um almoço para eu pedir sua mão em noivado aos seus pais, do jeitinho que ela queria. Encomendei as alianças e estava tão feliz que acabei comentando com alguns amigos próximos. A Elaine tinha combinado com a família de organizar um almoço, isso no domingo, para celebrar o noivado, né? E na terça-feira daquela semana, a surpresa. Sabe, quando a gente menos espera, né? Era a última pessoa que eu imaginava reencontrar naquela altura da minha vida. A gente costumava almoçar num restaurante ali perto, na empresa. Saíamos a pé, em grupinhos, né? E quando eu saí lá para fora, na companhia dos outros colegas, eu cheguei a levar um choque quando vi aquela pessoa como se estivesse me esperando. Era Simone, minha ex-mulher. Eu, sinceramente, não esperava. E olha, não vou mentir.
Me deu até uma moleza nas pernas. Parei diante dela, a encarei assim, sério. E antes de perguntar o que ela estava fazendo ali, ela pediu que a gente se afastasse um pouco para conversar. Perguntei o assunto e ela falou aqui: me contaram que você está namorando, vai ficar noivo, é verdade? Em vez de responder, eu fiquei olhando para a cara dela e me perguntando em pensamento o que ela tinha a ver com aquilo. Qual era o seu interesse? Imagina, a mulher te larga, te troca por outro cara, te humilha, te magoa. Depois de quase 2 anos, sumida, ressurge do nada. Pode saber se é verdade que você está namorando. Ah, vamos convir, né? Eu não entendi a intenção dessa mulher. Sabe? Não quis ser grosseiro. E mesmo querendo, de repente, soltar os cachorros nela, resolvi ser educado e só confirmei. É verdade, sim. Depois pedi licença, falei que estava indo almoçar e já fui na direção do restaurante. Mas ela me segurou pelo braço. Ailton, peraí, eu queria conversar um pouco com você. Conversar comigo? Mas conversar o quê? Ah, não seja assim. Assim como? É minha hora do almoço. Então, eu queria conversar sobre nós, sobre o que eu te fiz. Juro, fiquei olhando para a cara dela sem entender. Ela parecia emocionada. Cheguei a pensar, engraçado, depois de 2 anos, parece até que vai chorar. Só que na época que arranjou aquele bofe lá, me largou no meio da estrada. Fiquei só escutando. Ela baixou a cabeça e começou com a... Se você soubesse o quanto me arrependi. Já faz tempo que eu queria te procurar para a gente conversar, mas tinha tanto medo do modo como você ia me tratar. Só que agora me contaram que você conheceu essa mulher aí, que vai ficar noivo. Olha, me deu uma coisa tão ruim. Sei lá, parece que eu entrei em pânico. Olha, eu fiquei de cara, ouvindo as palavras que saíam da sua boca. Eu nunca imaginei uma cena daquelas. A mulher que tinha me deixado, dito na minha cara, ó, não gosto de você. E não é de hoje não, viu? Faz tempo. Mesmo que eu não tivesse conhecido entendeu? Mesmo assim, eu acho que não ia ficar com você, porque 2 anos depois, volta para dizer que sentiu uma coisa ruim por dentro quando soube que eu ia ficar noivo. Olha, eu fiquei de cara, só escutando e pensando comigo mesmo, olha, se você está pensando que vai tirar farinha comigo agora, mas estou muito enganado. Não falei com todas as letras, mas pensei, olhando para a cara dela. Sabe cara de Madalena? 2 anos depois, a mulher vem com aquela cara de... Ai, eu senti uma coisa tão ruim por dentro, quando sabe que você vai se catar. Ela falando e eu só pensando, vai se catar. Ela ainda lembrou daquilo que eu falei. Ela não tinha esquecido, pelo menos isso, né? Que um dia ela ia se arrepender e rastejar, me pedindo perdão. E aí, fungando, sei lá se ela estava querendo chorar ou estava fingindo, falou que esse dia tinha chegado e que não se importava de se humilhar ali na minha frente.
desde que eu voltasse para ela. Olha, eu juro, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, mas nunca. Mulher, só faltou se ajoelhar na minha frente. Parece que eu tô vendo, me olhando com aquela... Eu sei que aí bem no fundo do teu coração você ainda me ama, Ayrton. Não fique noivo dessa mulher que você conheceu. Eu não case com ela. Eu sofri e todo esse sofrimento me fez entender que eu te amo. Você é o homem da minha vida. Se você me aceitar de volta, Deus sabe o quanto eu queria que aquilo tivesse acontecido. Que ela me dissesse exatamente aquelas palavras. Só que isso muito tempo atrás. Agora era muito tarde. Eu não estou dizendo isso por vingança. É que era tarde mesmo. O momento tinha passado. Aquilo que ele estava me falando, que antes talvez me comovesse, agora já não fazia mais sentido para mim. Na verdade, eu tinha um agradecimento a fazer a ela. Embora foi um bem que ela fez, não com intenção, mas foi graças a ela, ao mal que ela tinha me feito, ter me abandonado, me espezinhado, me trocado por outro, que eu tive a chance de conhecer outra pessoa que no final, sabe aquela expressão, saiu melhor do que encomenda? Juro que eu nunca quis me vingar. Juro que não. Mas foi até bom que aconteceu para ela aprender a valorizar um pouco as pessoas. Respeitar o sentimento dos outros. Acabei contando tudo. O encontro, as coisas que ela me falou. Depois, quando conversei com a minha futura noiva. Ela conhecia a minha história com a Simone. Fiz questão de contar em detalhes, até porque não havia segredos entre nós. Ela não gostou muito de saber que a outra tinha me procurado, mas ficou feliz pelo modo como tudo terminou. E quando eu digo terminou, é porque terminou mesmo. Ficamos noivos, tempo depois, o tempo passou, hoje estamos casados. E apesar das tentativas da Simone de se reconciliar comigo, sim, porque não parou daquela primeira vez. Ela insistiu um monte. Mas isso, felizmente, não me abalou. Hoje eu sei que tudo que sofri era só uma etapa, uma espécie de aprendizado para minha verdadeira felicidade. Essa felicidade, sabe, nos braços de quem eu encontrei? Todo mundo que me escuta nesse relato já sabe de quem que eu estou falando. É de você, Eliane. A mulher mais incrível que cruzou o meu caminho. Que me conquistou de um modo tão natural, foi tão espontâneo, tão fácil. E sabe o que eu vou fazer para colocar esse amor em risco? Nada. Jamais vou fazer nada para colocar em risco o amor que eu tanto sonhei e que a teu lado finalmente eu encontrei.